Olá, o vídeo de hoje é a continuação do Evangelho, que é mais uma prece. E hoje a prece é para um inimigo que morreu. A série é o 122, né? 122, e o vídeo é o vídeo número 1000. Então vamos lá. Hoje vai ser pequenininho aqui. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova, que deve ter sido a sua utilidade para o nosso adiantamento. Se a soubermos aproveitar, pode ter-nos sido até mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, pois a coragem para a coragem e para a resignação permite-nos juntar a caridade e o esquecimento das ofensas. A prece. A prece para um inimigo que morreu. Senhor, foi do teu agrado chamar antes de mim a alma de fulano de tal. Perdoou-lhe o mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se cometi faltas para com ele, que me perdoe por isso, assim como esqueço as que cometeu para comigo. A prece é pequenininha, né? Então, recordando que Jesus disse: amai até o seu inimigo. Então, se uma pessoa vai orar por um ex-inimigo aqui, né? Porque tem alguns até que continuam sendo quando falecem. Mas aquele que ora por uma pessoa que foi inimiga, está fazendo bem a esse ser inimigo, porque ele vai receber, ele vai sentir. Pode ser que se arrependa. E para a pessoa que está orando, ela prova que ela perdoa, né? Fica muito curtinho o vídeo, né? Eu vou só anotar aqui. Falar algo mais. Já temos muitas orações por aí. Recordando que cada um pode fazer a oração como desejar, como sentir, porque isso não é que tenha que ser assim, né? Vamos sair da Matrix, né? Uma pessoa, por exemplo, que diz: não, a oração tem que ser desta maneira, ela está na Matrix. Eles simplesmente dão, o Allan Kardec deu essas preces para aquelas pessoas que têm dificuldade em compor uma prece, falar por si mesma. Então ela vai lá e lê, ela só tem que colocar o nome da pessoa, né? Então é para isso, mas qualquer um simples bom dia, Deus,
Ele precisa estar rezando um simples bom dia a Deus, é como se você rezasse, porque você lembrou de Deus. Boa noite, Deus. Ou boa noite, Jesus, ou bom dia, Jesus. E recordando, Jesus não é Deus, gente. A maioria dos evangélicos acham que Jesus é Deus. Muitos católicos também. Jesus foi, como queiram, vamos dizer, denominá-lo. Ele tanto pode. Você pode denominar Jesus de mestre, amigo, o espírito amigo, né? Avatar, missionário, porque na realidade ele foi tudo isso, né? Ele veio ensinar, professor, se você quiser, Jesus, professor. Ele veio ensinar, só que na Bíblia muita coisa foi omitida de Jesus e outras um pouquinho deturpado, né? A parte do Evangelho também, da primeira parte, também foi deturpado. Inclusive aquele capítulo que fala e Deus tirou a costela do Adão para fazer a mulher. Acho que isso é até uma palhaçada, né? Deus faz espíritos e não são femininos nem masculinos, os espíritos. Aí, quando reencarna ou encarna pela primeira vez, então vai ter um sexo. Porque a finalidade do sexo aqui, na terceira dimensão, é para colocar seres encarnados, aprisionados neste corpo para evoluir. E isso quando ele faz um espírito, ele fez um espírito, por enquanto aquele espírito é mineral, depois esse mesmo espírito agora é vegetal, esse mesmo espírito agora é um animal, esse mesmo espírito agora, devido à evolução, é um elemental, e devido à evolução, esse mesmo espírito agora, ele é um minal, mas ainda é um homem das cavernas que vai ter que evoluir, tá? Então, quando Deus faz, não tem nada disso de... Então fica aí umas bobagens. Quem fez Deus fez a mulher ou o homem em primeiro lugar? Quem fez em primeiro lugar, a mulher ou o homem? Não tem nada disso. Agora, se você se perguntar, Deus decidiu dar sexo ao espírito quando colocado na matéria, ele fez o que primeiro? Ele colocou o sexo masculino em primeiro ou em segundo lugar, ou vice-versa? Mas o espírito não tem. Mas como é que eles aparecem assim como homem e mulher? Claro, ele foi um espírito aqui na Terra, sendo um homem, então ele vai aparecer como ele era aqui. Ela foi uma mulher, então vai aparecer como uma mulher. A Mãe Maria, vocês já pensaram que a Mãe Maria pode ser um extraterrestre? E ela até pode ser um homem lá no planeta dela. Eu lembro quando eu fui uma vez me consultar, o espírito disse para mim, porque a pessoa era uma mulher, né, que estava falando comigo. Ele disse, eu não sou mulher não, eu sou homem. Mas ele disse, era um homem, mas só se ele é das colônias, porque nas colônias a pessoa acho que ainda tem sexo, né? Nas colônias.
ainda utilizam isso, né? Com corpo mais sutil, mas tem... quer dizer, depende das colônias. As colônias mais evoluídas, não. Então, gente, vocês têm que, como eu também, né? Nós temos que evoluir de tal maneira para sermos só mental. Fui ver o celular, deu a impressão que ele tocou lá e não tocou nada, né? Que coisa esquisita. Então, você tem que ir evoluindo. Nós não somos evoluídos aqui, nesta dimensão. Nós somos primários, né? Quando a gente vai para a escola, a gente vai o quê? Jardim de infância. Na minha época era jardim de infância, agora tem outro nome. Primário. Depois vai para o secundário. Agora emendaram os anos, né? Depois vai para a faculdade ou universidade, depois, se puder, tira um mestrado, depois do mestrado, ainda se quiser, tira um aperfeiçoamento. Assim é na espiritualidade. Nós aqui estamos no primário, primeiro ano primário, e alguns ainda no jardim da infância. Então, são escadinhas de evolução, até chegar a um mental. Quando você chegar a um mental, você e Deus é como se fosse a mesma coisa. Eles criam, fazem vidas também. E conforme você vai subindo de degrau, o corpo vai sutilizando. A gente perde esse corpo material, ainda tem um corpo, mas ele é bem diferente, é bem mais suave, né? Aí vai indo, então aí depois tem um corpo átimo, e vai. Então, existem pessoas que vão até esses lugares que os ufólogos organizam, né? Grupos para ver, porque avistam naves. E ali, nesses locais, às vezes as pessoas contam que vêm bolas de luz passar. Bolas de luz. São seres que você pode chamar de espírito ou extraterrestres, né? Já muito evoluídos, que são só mental. Então, ele aparece ali, a forma dele agora é assim. Ele já teve a forma humana, mas agora ele é aquela bola de luz. É como aquilo que eu vi no quadro, num desses vídeos que eu narrei, que eu fiquei olhando muito para ver, digo, eu estou vendo mesmo, porque realmente eu fiquei muito surpresa. Só que eu não tinha cor. Era como se fosse uma sombrinha, né? Assim da cor até da cor assim, do giz, era assim, mais ou menos. Eram duas. A pessoa a quem eu pedi para ver, que está lá do outro lado do Brasil, né? Está num outro país, fora aqui do Brasil, digo, ela costuma ver meus vídeos, eu digo, olha, veja o vídeo número tal, para ver se eu vi mesmo aquilo. E ficou ali muito tempo e movimentava, era um aqui, o outro pegava um pouquinho da outra esfera, né? E movimentava, até que depois eu vi, com o decorrer do tempo, eu vi como se fosse uma luz aqui, né? Mas, assim, aí depois foi sumindo, foi assim, ó, sumindo. E não apareceu mais, né? Eu estou sempre olhando. Mas eu vi aqui, eu vi pelo computador. Por isso que eu olhei para lá, porque na ocasião eu vi, eu digo, que é aquilo? E eu pensando que era reflexo lá de fora. Fiz aqui uns testes, mexi na bola aqui da terra, né? Na cortina. Olhei aqui, mudei a posição e não era. Então, assim como aconteceu aqui, tem lugares onde eles se apresentam em cor. Por exemplo, pode ser bolas azuis,
amarelas, prateadas, é conforme a vibração que eles têm, né? Pode ser que isso aqui fosse de cor, mas que eu não tenha talvez a capacidade de ver, ou então era frequência que não dá para ainda ser colorido, embora já seja um ser, né, que já pode se apresentar assim, mas que a frequência dele ainda não é igual a um que se apresenta amarelo, azul, né, verde, prateado, dourado. E é isso, senhores. Então, meu conselho é, quem não quiser voltar a reencarnar, vá melhorando o seu interior, faça a reforma íntima, tenha amor dentro de si. Ninguém aqui consegue ter totalmente esse amor, porque é muita violência, muita notícia na mídia, né? Quando você sai, você vê gente estúpida falando estupidamente, que a gente fica assim, ué, mas por que está falando assim para mim? Né? Então você sempre ocasiona alguma coisa dentro de cada um de nós, né? Essa negatividade que está em geral, mas aí é aquele momento, depois você vai para casa, não pensa mais, pensa que eu tenho que evoluir, eu não vou me incomodar com isso, ou com aquilo. Quando uma pessoa às vezes não escuta, pergunta a segunda vez, porque já está com deficiência, né, de ouvido. Vocês que têm deficiência estão vendo esse vídeo? Já repararam a maneira como eles respondem? Eles repetem porque você não entendeu, mas a vibração foi completamente diferente da primeira vez que ele falou. Já repararam isso? Já ficou irritado, porque você perguntou outra vez. Irritado. Maioria. Alguns não, repetem com boa vontade, mas a maioria faz isso. Só não fala palavrão, né? Mas é isso. Eu vou ficar por aqui então, um vídeo pequenininho, mas já falei o que é necessário, né, que foi a prece, e complementei. E desejo a todos paz, luz, né, e evolução. Tchau, tchau.